Muito bem. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em Lucas capítulo 15, no versículo de número 3 em diante. Lucas capítulo 15, no versículo 3 em diante. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor nesta manhã. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, ó, então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, ponha-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Agora preste atenção no versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Irmãos, se vocês se recordarem, vocês vão lembrar que domingo passado eu preguei a respeito do filho pródigo. São duas histórias, são duas parábolas. São histórias, né, em forma de alegoria, contada por Jesus para dar ênfase a um assunto muito importante. As duas histórias, elas se assemelham, mas elas são duas histórias bem distintas. Vamos recordar um pouquinho do filho pródigo. Jesus fala a respeito do filho pródigo, que é o filho mais novo, que um dia resolve deixar a casa do pai, pega a sua herança, vai para um lugar distante, gasta tudo que tinha, começa a vir uma miséria, uma crise, uma seca, fome naquela região. Ele começa a passar fome, dificuldade. Ele lembra da casa do pai, cai em si e volta para a casa do pai, e o pai o recebe novamente como filho. Você vê que na passagem do filho pródigo, o pai não foi atrás do filho. O pai desejava que o filho voltasse, mas o pai não foi atrás do filho, porque o distanciamento do filho com a casa do pai foi algo deliberado, da própria vontade, da própria escolha do filho. Seus atos são de total responsabilidade própria, e a forma como ele faz caracteriza uma rebeldia. Então o pai ficou orando, esperando o filho voltar, tendo no coração a intenção do quê? De perdoá-lo, de amá-lo e continuar lhe tratando como filho. Muito bem. A história da ovelha perdida se assemelha um pouco com a do filho pródigo, e as duas têm algo em comum. Jesus usa esta alegoria para falar do reino de Deus e levar as pessoas a entender como que Deus enxerga o ser humano, e como Deus se comporta com relação ao ser humano em cada caso específico. Porque a alegoria usada por Jesus se refere a Deus. O pai, na história do filho pródigo, é Deus. O filho, da história do filho pródigo, somos nós, somos as pessoas que um dia nos colocamos diante de Deus para sermos tratados como filho. Na história da ovelha perdida, da mesma forma, o pastor de ovelhas é o pai, é Deus. E a ovelha é uma alegoria dos filhos de Deus. O objetivo de Jesus era fazer com que as pessoas entendessem como que Deus enxerga cada situação. Então, na história do filho pródigo, o pai não foi atrás, porque é uma decisão, irmãos, é uma decisão. Deus nunca vai te obrigar a nada. É por isso que tem muita gente que está afastada de Deus,
e usa sempre a mesma desculpa. Ah, mas eu não tenho força para voltar. Você sabe aonde está a força? Você sabe aonde está a condição de voltar para Deus? Está na decisão. É decisão. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Quando nós lemos na Bíblia que Pedro andou sobre as águas, que coisa maravilhosa, né, irmãos? Eu fico imaginando a experiência. Eu ouvi um tempo atrás, se eu não me engano, é um indiano. O indiano teve a mesma experiência de Pedro. Ele tinha que atravessar um canal, lá não sei aonde que é lá, e ele tinha que atravessar, ele não tinha como atravessar. Então ele orou a Deus, ele pediu a Deus uma experiência, como teve Pedro, andou sobre as águas. E diz a história que, né, eu já ouvi isso, que ele andou sobre as águas. Eu acredito que tem muito mais gente que já teve essa experiência. Eu creio nisso, eu creio. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então por que uma experiência lá de trás não pode acontecer? Hoje pode acontecer, eu creio. Agora veja bem, na história de Pedro, quando Jesus disse lá no meio da tempestade, e Pedro disse assim: se és tu, Senhor, me manda eu ter contigo andando sobre as águas. Quem provocou a situação foi Pedro. Aí o que Jesus disse para ele? Disse assim para ele: venha. Aí Pedro, quando chegou na beira do barco, quando ele olhou no lado do barco, o que ele enxergou? Ele enxergou o mar, enxergou a água, inclusive agitado. Ele não enxergou uma passarela sólida, onde ele pudesse ter firmeza física e colocar o seu pé. A única firmeza estava na fé. Então o que fez com que o pé dele não afundasse nas águas? A sua escolha, a sua decisão. Ele decidiu sair do barco, e aí por isso que ele andou sobre as águas. É uma decisão. O porquê que às vezes Deus ele não faz algo na vida de algumas pessoas? Porque falta decisão. Fé, irmãos, não é pelo que nós vemos, é pelo que nós cremos. Não, eu não estou vendo, mas eu creio, então eu vou tomar uma decisão. O filho pródigo estava lá, ele estava acabado no fundo do poço, mas ele tomou, olha o que a Bíblia diz, caindo em si, ele tomou uma decisão. Ele disse: eu vou voltar para a casa do Pai. É decisão. Ah, pastor, mas eu não consigo. Ah, mas eu não tenho força. Ah, mas eu não posso. É decisão, tem que tomar decisão. Tomou decisão? Aí Deus vai começar a agir, e tudo que é necessário no nível sobrenatural, Deus vai fazer. Amém? É decisão. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a parábola da ovelha perdida, que é uma parábola que se assemelha do filho pródigo, tem o mesmo objetivo, mas que é diferente. Por quê? Porque no caso da ovelha perdida, a Bíblia diz que o pastor foi atrás da ovelha. Por que ele foi atrás da ovelha? Veja bem, a ovelha, vamos falar da ovelha animal, que é uma alegoria, então ela se assemelha com a história real. Esse é o objetivo de Jesus. Então tem que entender na parte literal para poder usar a alegoria. Como é que é o animal ovelha? A ovelha é um animal que não sabe viver isolada. Ela precisa, ela tem necessidade. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que tem uma ovelha. Tem, irmãos, tem. Mas a ovelha, ela tem uma necessidade de viver em grupo, de viver em rebanho. E a ovelha, o animal ovelha, ela tem uma dificuldade de direção. Ela não tem um senso de direção. Se ela estiver muito longe, ela não consegue chegar onde ela quer ir, porque ela não tem um senso de direção. Então vamos lá para a história da ovelha. O pastor está lá, cuidando do seu rebanho. São 100 ovelhas. E as ovelhas estão ali, né, pastando. Ele levou ela lá para um local onde tinha, né, um alimento saudável, né, um capim bem verdinho, bem suculento. E as ovelhas estão ali comendo. Deveria dizer 100 ovelhas. Aí uma das ovelhas come um capinzinho aqui, come outro capinzinho ali, vai daqui, vai de lá. Ela se distanciou, ela se descuidou, porque a ovelha, ela é um animal ingênuo. A ovelha é um animal simples, é difícil, irmãos. Tanto é que quando tem uma ovelha brava, é chamado de carneiro, né? Porque a ovelha é um animal dócil. A ovelha não é um animal agressivo, certo?
Então a ovelha, ela na sua simplicidade, ela estava ali pastando com o rebanho, mas ali, né, de forma ingênua, ela viu mais uma graminha ali, ela foi mais para frente uma outra graminha, e ela foi se distanciando do rebanho, ela se descuidou um pouquinho. E talvez o pastor estava lá cuidando do rebanho, né, talvez se virou, fez alguma coisa e não percebeu que a ovelha, ela tinha se distanciado um pouco mais do rebanho. E ela talvez, ela viu lá na frente uma moitinha de capim, mais verdinha, ela foi lá para comer um pouquinho, e ela perdeu o senso de direção. Então, em vez de voltar em direção ao rebanho, ela se afastou ainda mais. E aí começou a ouvir ruídos atrás de uma galhada, no meio do bosque, e ela foi cada vez se perdendo mais, e daqui a pouco ela se sente só. E a ovelha, ela não tem o senso de direção e a capacidade de voltar. É por isso que rebanho de ovelha tem que ser pastoreado. Tem que ser pastoreado. Agora a ovelha se perdeu. Chegou no final da tarde, você imaginou? 100 ovelhas. O pastor não consegue, elas andam muito próximas, a lã roçando uma na outra. O pastor não tem a possibilidade de contar assim enquanto elas estão pastando. Então o que o pastor faz? Quando leva de volta para o aprisco, porque a ovelha tem que ser guardada no aprisco, tem que ser guardada no curral, para que os predadores não venham atacar. Quando o pastor traz as ovelhas de volta para o aprisco, na hora de entrar no aprisco, há um corredor no portão muito estreito, que tem que passar uma ovelha de cada vez. Vai ouvindo aí, vê se não se assemelha com algo que você já ouviu de pregação na igreja. Quando a ovelha passa por aquele corredor, aquele portão estreito, para entrar no curral, que é o lugar, chamado de aprisco, que é o lugar de proteção, que ela vai poder dormir tranquila aquela noite, sem nenhum perigo, o pastor vai contando as ovelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 99. Faltou uma. Poxa vida, uma ovelha se perdeu. Mas agora já anoiteceu. Não há possibilidade de ir em busca da ovelha durante a noite. Agora o pastor ele vai ficar angustiado a noite toda, esperando amanhecer o dia, para ir em busca da ovelha. Quando o dia amanhece, o que ele faz? É aquele dia que ele não vai levar o rebanho para as pastagens. As ovelhas vão ficar fechadinhas no curral, porque ali elas estão protegidas. Aí ele vai lá e faz uma revisão, está tudo ok? Conta de novo, 10,99, está ok? O aprisco está bem seguro, não tem perigo de entrar nenhum lobo, não, está tudo certinho, tá? Tem alguém que possa ficar olhando? Beleza, agora eu vou em busca das ovelhas. Pode ser que essa busca seja de um dia, de 2 dias, pode ser que seja uma busca eficaz, produtiva, que dê certo, mas tem o risco de não dar certo. Tem o risco da ovelha ter sido devorada durante a noite. Tem esse risco. Dos lobos, dos leões ter devorado a ovelha durante a noite. Mas o pastor, ele diz assim, não, eu vou lá, nem que seja para encontrar os restos da ovelha, para ter certeza que ela morreu, mas eu vou lá, mas se ela estiver viva eu vou trazer de volta. E o pastor vai lá e ele faz uma busca, ele vai em procura. As ovelhas estão seguras, estão protegidas, não há prisco. Agora ele vai em busca da ovelha perdida, e ele caminha, vai no meio do mato, vai no bosque, nas redondezas, tenta achar algum vestígio, até encontrar a ovelha. Como é que ele vai encontrar a ovelha? Assustada, com frio, machucada, cheia de ferpa, cheia de carrapicho, cheia de folha seca, grudado na lã. E ele vai chegar lá, e o que a Bíblia diz? Ela tá tão com medo, tão assustada, que ela não tem força nem para voltar mais. Então o pastor pega a ovelha, coloca no seu ombro, coloca nas suas costas e volta para o aprisco. E ele vai cuidar dessa ovelha por um tempo, até que ela consiga vencer de novo aquele medo, aquele trauma, até que ela aprenda agora a viver no meio do rebanho e não se afastar mais do rebanho, porque ela é uma ovelha preciosa, ela é uma ovelha importante daquele rebanho, mas ela precisou ser resgatada lá no meio do bosque,
Porque talvez ela passou uma noite, 2 noites, 3 noites, no relento, no frio, assustada, com medo. Quem sabe alguns animais até tentaram a devorar, mas não conseguiram, mas ela estava lá machucada, quem sabe com o casquinho ferido, por ter andado por regiões de pedra. Mas agora o pastor chegou lá onde ela estava e a encontrou e conseguiu trazer ela de volta. Um detalhe importante. Você sabe como é uma das formas que faz com que o pastor encontre a ovelha perdida? É muito importante isso. É o berro da ovelha. A ovelha assustada e perdida, ela fica constantemente berrando. E pelo som do berro da ovelha é que o pastor a encontra. O porquê que às vezes algumas pessoas nós não conseguimos mais trazer de volta para o aprisco? Por quê, irmãos? Porque já não berram mais que nem ovelha. E quando não berra como ovelha, o pastor não encontra. O pastor anda pelo bosque, o pastor anda por todos os lugares onde ele acha que é possível a ovelha estar perdida, mas ele não encontra a ovelha, porque a ovelha não está mais berrando como ovelha. Está berrando diferente, mas não está mais berrando como ovelha. Nós lançamos esse projeto em busca de uma ovelha. E esse não é um projeto apenas que fica centralizado em uma pessoa. É um projeto para aqueles que amam a Deus de verdade, amam a obra de Deus, amam a sua igreja e principalmente amam o seu rebanho. Que dizem assim: tem uma ovelha lá fora perdida, está berrando como ovelha. Chegou a hora de nós irmos lá buscá-la, porque ela está lá, ferida, machucada, com medo, mas ela continua sendo ovelha, e ela precisa ser tratada e cuidada dentro do nosso aprisco. Será que você um dia não foi uma ovelha e foi resgatada por alguém? Será que não foi? Eu sei que alguns de nós em algum momento foi um filho pródigo. Eu fui um filho pródigo. Em certo momento da minha vida eu fui um filho pródigo. Deus tem os seus meios, né? Com o filho pródigo da Bíblia, Deus usou lá o chiqueiro de porco para falar com ele. Comigo Deus usou outra forma, mas foi parecido. Eu caí em si e disse assim: o que eu estou fazendo? Eu tenho que voltar para a casa do pai. Mas em algum momento também eu fui uma ovelha perdida. Eu fui uma ovelha também. Em algum momento da minha vida eu fui uma ovelha que estava lá, ferida, machucada, perdida, e o mais terrível de tudo, sem direção. Irmão, não julgue a ovelha perdida. Não julgue. Se você está aqui protegido espiritualmente, se você está num aprisco, guardado e protegido, não julgue a ovelha que está lá fora perdida. Ela está sem direção. Ela não sabe para que lado vai. O que ela precisa, irmãos? Precisa de alguém que vá lá e a traga de volta. E aí eu sei que talvez alguém nesse instante está dizendo assim: pastor, mas não é a responsabilidade do pastor? É, irmão. Encontre a ovelha perdida. Se você não conseguir trazer ela de volta, peça para mim. Eu vou lá buscar. Não importa como ela esteja. Nós vamos lá buscar. Se ela estiver berrando como ovelha, nós vamos lá buscar. Não importa aonde ela esteja. Nós vamos resgatar ela novamente, para que ela possa voltar para o aprisco, que é o lugar que ela nunca deveria ter saído. Amém? Se coloque em pé para nós fazermos uma oração. Feche os teus olhos. Aleluia.